Abençoados e eleitos de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha, eu quero agradecer a presença de todos que estão aí inscritos no canal. Quero pedir que dá os seus likes, que ative aí o sininho para que possam receber as notificações. Quero pedir a todos também que ainda não se inscreveram no canal, que possam se inscrever, para a gente ter essa oportunidade de fazer com que a verdade do Evangelho da graça de Deus chegue até vocês e cheguem até os eleitos e escolhidos de Deus que estão aguardando as revelações da graça de Deus. Pois Deus decidiu a nos dar entendimento do Evangelho da graça. Vamos crescer juntos? Olha, o tema de hoje, nós temos então um assunto que é um alimento sólido. Porque o apóstolo Paulo, ele chama as revelações da graça de Deus de alimento sólido. Não é mais um leite, e sim um sólido. Nós vamos estar nos alimentando de um alimento sólido, mas eu vou também aqui neste canal procurar fazer então trazer alguns conteúdos, como a série Conhecendo Jesus de Nazaré, que a gente vai ter a oportunidade de estar entendendo a base que a gente precisa conhecer Jesus de Nazaré para que a gente possa entender a mente de Cristo. E assim, a nossa mente vai estar sendo ativada com a mente de Cristo. Pois hoje nós vamos num assunto que é o tanto quanto delicado, porque muitos e muitos filhos de Deus, pessoas abençoadas, pessoas eleitas do Senhor, pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo, não teve ainda, como eu, o acesso a esta revelação da graça de Deus. Porque Paulo trouxe estas revelações lá do terceiro céu. Mas depende de Deus, depende do Eterno, revelar estas revelações. Porque o Evangelho, ele é por revelação. Ele tem que ser revelado a nós. E isto depende de Deus. Mas vamos ler. E o Espírito Santo que habita em mim e habita em cada um de vocês, ele nos dará entendimento e nos revelará toda a verdade. Vamos crescer juntos? Olha, o tema de hoje é: Cristo foi o fim da lei. Exatamente. Mas de que lei que Cristo foi o fim? Desta lei mesmo nós estamos imaginando, da lei de Deus, da lei de Moisés, da lei que o Criador no Monte Sinai passou para Moisés. Esta lei era consistente de 613 mandamentos, sendo 365 mandamentos que dizia para os judeus que eles não podiam fazer, e se eles fizessem, eles estavam transgredindo a lei de Moisés. Eles estavam em pecado, porque pecado era transgredir a lei de Moisés. Mas tinha 248 mandamentos que dizia para eles que eles tinham que fazer. Se eles não fizessem, também eles estavam transgredindo a lei. Quando você pega 365 mais 248, dá 613 mandamentos. Esta era a lei de Moisés. Era a lei que Deus passou para o povo judeu praticar. Nós vamos crescer muito neste conhecimento. Mas Cristo veio e Cristo, Paulo agora traz do terceiro céu esta revelação, que Cristo é o fim da lei. Cristo foi o fim da lei. Nós vamos crescer nesse entendimento a partir de hoje. Nós vamos buscar, dentro das Escrituras Sagradas, as revelações do Evangelho da graça de Deus. Vamos ler. A leitura está em Romanos, no capítulo de número 10, no versículo 4. Leia comigo. Olha, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crer. É simples. Às vezes, se a gente for ler esse versículo só, a gente encontra dificuldade de entender que a lei acabou. Mas não tem nem que interpretar. Olha, vou repetir. Porque o fim da lei, quer dizer, a lei teve fim. É o fim da lei, porque o fim da lei é Cristo. Quer dizer, chegou ali Jesus de Nazaré, praticou toda a obra que ele veio para praticar, mas na cruz ele colocou um ponto final naquela obra que era a prática da lei de Moisés. Olha, porque o fim da lei
é Cristo, para a justificação de todo o que crer. Meus amados e queridos irmãos, olha, nós precisamos entender que para a gente dizer que a gente crer em Cristo, o Evangelho da graça de Deus, não sou eu, o Evangelho da graça de Deus está dizendo que nós precisamos entender, que nós precisamos aceitar. Às vezes entender a gente entende, mas nós precisamos mesmo aceitar. Mas tudo isto vem de Deus. O entendimento, o aceitar vem de Deus, porque é Ele que dá. E se Ele decidir a dar o entendimento, Ele dá. Mas se Ele decidir a não dar o entendimento, também Ele não dá o entendimento. Porque tudo é de Deus. Nós estamos falando de um Deus soberano. Ele tem controle de todas as coisas. Mas a revelação do Evangelho da Graça, ela está chegando até a gente. E nós precisamos meditar na palavra. Porque aqui diz que Cristo foi o fim da lei. Mas, vamos ver, Cristo foi o fim da lei para a justificação de todo o que crer. Para mim dizer que eu creio em Cristo, eu preciso aceitar, eu preciso entender que a lei acabou. Ou senão eu acho que eu creio em Cristo. E eu creio em Cristo, mas estou praticando a lei. Eu estou na contramão de Cristo. Ele realizou uma obra, ele colocou um ponto final na lei, mas eu quero ainda praticar as obras da lei. Eu não estou andando junto com Cristo, eu estou na contramão de Cristo. E é o que nós vamos ver nos nossos estudos. Se nós estamos realmente andando no caminho de Cristo, junto com Cristo, ou se nós estamos na contramão. Porque aqui está dizendo que Cristo foi o fim da lei. Mas calma, não vai ficar só assim. Nós vamos trazer mais estudos, porque não é eu, mas a própria Escritura Sagrada, o próprio Evangelho vai revelando para a gente. Nós só precisamos ler e ouvir a palavra de Deus. Então vamos continuar. Olha, vamos em Gálatas, no capítulo de número 4, no versículo 4 e 5. Tem uma palavra aqui importante do apóstolo Paulo. Ele escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, olha, Gálatas capítulo 4, versículo de número 4 e 5. Vamos ver. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, vamos meditar. Que plenitude do tempo que Paulo está falando? Paulo está dizendo que quando, porém, chegou a plenitude do tempo. Então, Paulo está falando de um tempo. E de um tempo que chegou numa plenitude. Chegou no topo. Chegou no limite. Sabe de que tempo, meus amados e meus queridos irmãos, que Paulo está falando? Do tempo que se vivia a lei de Moisés. O Criador passou a lei de Moisés com 613 mandamentos para o povo viver. E eles não conseguiam praticar toda a lei. Mas nós estamos falando de um Deus soberano. Ele não foi pego de surpresa. Ele sabia que o homem não conseguia, que o homem era incapaz de praticar a lei. Mas a lei veio, sabe para quê? Justamente para mostrar a debilidade da carne do homem. Para mostrar que com a carne o homem é incapaz de agradar a Deus. E dependia de vir o próprio Filho, como Jesus veio, como o Criador enviou, como Ele mesmo se revestiu de carne e habitou entre o povo judeu, justamente para mostrar que Ele tinha que vir para fazer aquilo que o homem não conseguia fazer, que era praticar toda a lei de Moisés. E aí Paulo está dizendo, quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que Paulo quer dizer? Quando chegou num determinado tempo, no limite, na plenitude, na altura que já tinha chegado ali o tempo, que tempo? Como eu disse, o tempo que se vivia a lei de Moisés. Deus então faz o quê? Ele envia o seu próprio filho, nascido de uma mulher. Como Maria era judia, era do povo de Israel, Jesus então nasceu debaixo da lei. Jesus, como nós vimos, Jesus foi circuncidado. Jesus nasceu debaixo da lei. Vamos ver, olha. Nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar
os que estavam sob a lei. Espera aí, então Jesus veio com uma missão. Qual que é a missão? Nasceu ali debaixo da lei, praticava a lei, foi a missão, mas com qual finalidade? Aqui diz, olha, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar, para arrancar, para tirar quem estava debaixo da lei. Vou repetir, olha, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Então, o povo judeu não entendeu a missão de Jesus. O povo judeu não aceitaram os feitos da cruz. Jesus veio, nasceu debaixo da lei, praticava a lei de Moisés, mas com uma finalidade, de pôr um ponto final naquela lei de Moisés. 613 mandamentos, homem nenhum conseguia cumprir. Então ele veio com uma finalidade de resgatar, de tirar os eleitos de Deus de debaixo daquele fardo pesado. Como ele mesmo dizia, vós estáis cansados e oprimidos sobre os fardos, mas vinde a mim e encontrarei descanso para as vossas almas. É o que Jesus queria. Jesus queria tirar aquele povo de debaixo daquela religiosidade judaica, de debaixo daquela lei de Moisés, daquelas práticas, daqueles mandamentos, daquelas ordenâncias que os homens não conseguiam. Então ele veio para isso, para resgatar quem estava debaixo da lei. Como ele resgatou os apóstolos, como ele resgatou o apóstolo Paulo. Nós vamos crescer nesse conhecimento, nós vamos entender que a igreja de Cristo é uma igreja livre da lei de Moisés. A igreja de Cristo é uma igreja salva da lei, das ordenanças, dos 613 mandamentos. A igreja de Cristo não está submetida à lei de Moisés. Nós vamos entender isso. Então Paulo está dizendo exatamente isso, olha, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. É uma finalidade tremenda. A finalidade da vinda de Jesus, de nascer debaixo da lei, foi exatamente para isso, para resgatar os que estavam debaixo da lei e para que recebêssemos a adoção filial. O povo judeu estava sendo então por Jesus chamados para sair para fora, para ser resgatado de debaixo daquela lei. Olha, para a gente estar encerrando, Colossenses capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo diz algo tremendo também. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Paulo diz, ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então Paulo, nós vamos conhecer bem a história de Paulo aqui no canal. Nós vamos trazer estudos sobre este acontecimento com Paulo. Paulo teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco. Paulo estava andando debaixo da lei de Moisés, sendo um fariseu, perseguindo a igreja de Cristo, perseguindo a Jesus, mas ele teve um encontro com Cristo e ele foi arrancado de debaixo daquela lei e começou então a participar do reino do Filho do seu amor, do reino do Espírito Santo. Isso é algo tremendo. Nós vamos crescer muito neste conhecimento. Eu vou então aqui estar encerrando esse estudo. Cristo foi o fim da lei. Vamos raciocinar. O nosso encontro, Paulo então pede aos romanos que a gente possa fazer um culto, um encontro racional, uma reunião racional. É o que nós precisamos fazer. Nós precisamos raciocinar. Se a palavra está dizendo que Cristo foi o fim da lei, vamos buscar mais informação dentro da própria palavra sobre esse assunto. Vamos crescer juntos, é o que eu sempre convido vocês. Eu aqui e vocês aí, pega as Bíblias, vamos conferir nas nossas Bíblias, porque está escrito, e se está escrito, nós cremos. Vamos crescer juntos na graça e na paz. Olha, quero deixar um grande abraço a todos vocês. Quero agradecer a todos que estão aí inscritos neste canal. Peço também que compartilhem esta mensagem, né? Que possam fazer com que essa palavra corra e chegue aos abençoados e eleitos de Deus. Eu quero então mandar um abraço também a todos os ministros do Evangelho da Graça de Deus que estão espalhados no Brasil inteiro.
que estão levando esse evangelho também. Vamos juntos fazer com que a verdade do evangelho cheguem aos filhos de Deus. Vamos encerrar então, nós voltaremos em breve com mais um estudo. Graça e paz.